Várias pessoas já me pediram para falar sobre a amizade e a falta de amigos. Vamos lá então. Vocês já devem ter observado que pessoas mais superficiais e menos seletivas, elas têm bastante amigos, né? São cheias de amigos. Mas coloquemos amigos entre aspas, porque uma coisa são conhecidos, colegas, companheiros de festas, de consumismo, de bebedeiras, de se drogar, né? Isso não são amigos, né? São conhecidos, são colegas, né? São companheiros que num determinado momento estão dividindo ou compartilhando um momento. Mas a amizade, de fato, é algo diferente. Ela não depende de coisas para acontecer, mas sim das pessoas em si mesmas, né? Da afinidade, da sintonia, das pessoas estarem no mesmo nível existencial, vibracional. Porque existe no universo uma lei chamada lei da igual espécie. Segundo essa lei, os iguais se atraem e os diferentes se repelem. Só que a maior parte das pessoas não se dá conta da existência dessa lei, nem desconfia da sua existência. Abdrushim explicou muito bem essa lei em sua obra Na Luz da Verdade, como a lei da causalidade, a lei da gravidade espiritual, que são as leis que constituem a própria criação, que fazem com que ela seja da forma como é e se mantenha assim. Então, pessoas que têm um desenvolvimento espiritual maior, que alcançaram um determinado nível de individualidade, um autoconhecimento, um aprofundamento interior, têm poucos amigos, né? E quão menos desenvolvida é uma pessoa, mais amigos ela vai ter, porque ela não promove nenhum tipo de seleção. Essa pessoa ela não é seletiva, ela é amiga de todo mundo e ao mesmo tempo não é amiga de ninguém. É um negócio contraditório, mas vocês podem observar isso na prática. Aquele que é cheio de amigos, que vive rodeado de pessoas, uma hora ele está de bem com esses amigos, outra hora ele está brigando, outra hora mais ou menos, ou seja, existe uma instabilidade muito grande nessas relações, porque não existe uma afinidade de fato, né? Pessoas mais seletivas, elas procuram os seus iguais, mesmo sem conhecerem a existência da lei da igual espécie, porque quem desenvolve o mínimo de individualidade, ele consegue captar um pouco disso, ele desconfia da existência de alguma seletividade no universo e que os iguais precisam andar entre si e não os diferentes. Quando pessoas de um nível espiritual muito diferente convivem, as chances de conflitos surgirem são muito maiores, porque não existe uma compreensão plena entre os desiguais. Somente os iguais se compreendem, conseguem entender uns aos outros, conseguem sentir de forma parecida os eventos e os acontecimentos da existência. Uma pessoa que está num processo de desenvolvimento ainda muito inicial, que não se aprofundou em si mesma, ela não consegue compreender a maior parte das coisas, né? E aquilo que para uma pessoa profunda faz sentido, para ela não faz. Então eu pergunto, como pessoas assim podem ser amigas de fato? Podem construir uma amizade sólida se não existe a base para isso, né? Então você que é uma pessoa mais profunda, que procura o autoconhecimento, que se desenvolve, que procura se conhecer, desenvolver as suas aptidões, não se preocupe se você não tem muitos amigos. Isso é normal. Uma pessoa desenvolvida, ela não terá muitos amigos, né? Ela caminhará muitas vezes de forma bem solitária ao longo da sua vida terrena, porque não encontra similares, porque a humanidade vivencia uma decadência profunda.
pelo menos 90% da humanidade vive ainda num patamar existencial muito rasteiro. São pessoas que não conseguiram desenvolver minimamente as suas aptidões, né? O autoconhecimento, não se conhecem e não sabem praticamente nada da vida. São meros animais de rebanho. E é claro que alguém que é um indivíduo e que se desenvolveu já em certa medida, sabe o que quer da vida, se conhece, não vai se sentir bem no meio desse rebanho. Porque a própria lei da igual espécie vai expelir uma pessoa dessas, vai expulsá-la do meio do rebanho, para que ela encontre os seus semelhantes. E nós precisamos procurar os nossos semelhantes. O maior erro da nossa época é essa tal da igualdade, que diz que todos são iguais. Não, os seres humanos não são iguais. A igualdade existe apenas entre os iguais e não entre os desiguais. Só que todas essas noções, elas foram desenvolvidas, né, e propagandeadas por pessoas decadentes que querem promiscuir a sociedade, querem que ela afunde numa imensa promiscuidade, para que os poucos bons seres humanos se percam. O objetivo dos perdidos e dos decadentes é destruir aqueles poucos indivíduos que ainda têm autonomia, independência, vida interior, que praticam a espiritualidade, o autoconhecimento, que são indivíduos de fato. Quando você é original, autêntico, você não é bem-quisto pelas pessoas. Quando você tem ideias próprias e diferentes, as pessoas torcem o nariz para você. Uma porque elas não querem ouvir a verdade incomoda elas, e somente indivíduos diferentes chegam à verdade, que desenvolvem a sua vida interior. Então, quando o ser humano alcança um determinado estágio de desenvolvimento, ele não é bem quisto pelo grande rebanho porque ele incomoda. Ele fala de coisas que a maior parte das pessoas não quer nem ouvir porque vive em seu sono profundo. E as pessoas não querem acordar, e aqueles que querem acordá-las são rechaçados, são maltratados, são mal falados. Nós podemos observar isso muito bem no nosso dia a dia. Indivíduos autônomos e independentes não são aceitos, né, no meio do rebanho. Porque o rebanho quer continuar a sua vidinha, a sua existência medíocre, vivendo apenas para as coisas mais superficiais, a comida, a bebida, a roupa, né, as vestimentas e as diversões baratas. A maior parte das pessoas vive para isso. E quem é um pouco desenvolvido não se sente bem no meio do rebanho. E tem poucos amigos nesse mundo de hoje. Uma pessoa desenvolvida tem poucos amigos. Esse é o preço do próprio desenvolvimento. Nós vivemos num plano decadente e degradado, onde a maioria esmagadora da humanidade é constituída por pessoas decadentes e que não querem se desenvolver. E os desenvolvidos não vão encontrar os seus semelhantes no meio dessa imensa massa de decadentes. É assim, é assim. Então o preço do desenvolvimento espiritual, do autoconhecimento, é em certa medida uma solidão, né? Mas coloco solidão entre aspas, porque é um estar sozinho, mas ao menos não e ao mesmo tempo não estar, né? Porque quem se conhece, ele desperta o seu espírito e ele se abre para as irradiações espirituais que vêm de planos mais elevados que o terreno e acaba se conectando com isso. Então, um indivíduo desenvolvido, ele está numa comunhão espiritual com irradiações que partem de planos mais elevados que o terreno e se sente preenchido. E não se sente solitário, por mais que vague solitário muitas vezes entre os seus semelhantes. E por incrível que pareça, aqueles que vivem no meio do rebanho, cheios de amigos, né? Sempre festando, sempre se drogando, bebendo, fazendo putarias e um monte de indecências, essas pessoas se sentem sozinhas mesmo no meio do rebanho, cheias de amigos. Porque, na verdade, nesse rebanho, as pessoas não são amigas, né? Elas apenas fogem
da sua decadência, da sua depressão, da sua infelicidade, das suas frustrações, as pessoas se refugiam no meio do rebanho. A imensa maioria da humanidade, né? E aqueles poucos indivíduos desenvolvidos, eles não se sentem bem no meio do rebanho e vagam sós, muitas vezes. Tem poucos amigos. É assim, né? É assim. E o ser humano ele precisa procurar os seus iguais, porque a partir do momento que ele se relaciona com os desiguais, ele corre também o risco de decair, porque ele é arrastado para a lama pelos inferiores, se ele não se precaver diante deles. Então o ser humano sempre precisa respeitar a lei da igual espécie, que é uma lei existente no universo, que nós precisamos respeitar não apenas nas amizades, mas nos relacionamentos amorosos, nos namoros, nos casamentos. Os iguais é que devem se relacionar. Se um homem e uma mulher de níveis espirituais muito desiguais casam, aquele que está no nível mais elevado, ele vai ser rebaixado, como disse Abdrushim, porque aquele que está no nível mais baixo não vai conseguir acompanhar o passo daquele que está no nível mais elevado. Então é preciso tomar muito cuidado com quem nós andamos. Nós devemos sim ser seletivos. Isso não é preconceito. Isso não é preconceito. Isso é apenas ser criterioso, né? E tomar cuidado, né, frente às pessoas com as quais nós andamos, porque não podemos andar com qualquer um. Aquele que anda com qualquer um não é bondoso, não é solidário, né, não é compreensivo, mas é um decadente, porque pessoas decadentes não dispõem de critérios para selecionar suas ações, né, para selecionar amizades. Né? Pessoas decadentes andam com qualquer um, né, com seres decadentes também, e assim vão aprofundando cada vez mais o seu estágio de decadência. Então as amizades elas devem seguir a lei da igual espécie. Assim as amizades se tornam verdadeiras entre pessoas similares, pessoas que ocupam o mesmo estágio evolutivo. Porque somente os iguais eles conseguem compartilhar experiências e não os desiguais. Os desiguais, mais cedo ou mais tarde, acabam brigando e se desentendendo. E entre os iguais surge uma amizade ou um relacionamento mais estável, mais sólido e durável. Então, os seres humanos eles precisam viver conforme as leis espirituais aqui na Terra. O problema é que as políticas públicas, o marketing, as ideologias políticas realmente passaram a negar essas leis espirituais, nas últimas décadas. Passaram a negar. A tal da igualdade é a negação da lei da igual espécie, que existe, que está aí, direcionando e coordenando nossas vidas. E nós precisamos obedecer essa lei para que possamos crescer e nos desenvolvermos espiritualmente, porque se não a respeitarmos, andaremos com pessoas desiguais e nos tornaremos decadentes igual a elas. Então é preciso sim ser seletivo e escolher muito bem com quem nós andamos. Nós precisamos andar com pessoas que estão no mesmo nível evolucional que nós. Somente assim podemos ser úteis uns nas vidas dos outros, para que possamos crescer todos juntos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!